Bom, pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gleide Fagundes, hoje é 10 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, a tragédia maior que nós estamos vivendo no Brasil não é apenas a morte de 100 mil pessoas. A tragédia maior que nós estamos vivendo hoje no Brasil é a ação de políticos, youtubers, blogueiros, jornalistas, emissoras de TV, que estão fazendo dos túmulos das pessoas que morreram pelo Covid-19 um palanque político, gente. Vamos à matéria? Presta atenção nisso aqui, ó. Adversários de Bolsonaro usam o túmulo das vítimas como palanque político. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se curte nosso canal, gosta do trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Temos atualmente dois riscos à saúde pública no Brasil. O primeiro, obviamente, é a Covid-19, que veio da China e se espalhou pelo mundo em razão das atuações do governo chinês e da cumplicidade da OMS. Lembrando que a OMS, atendendo a um pedido da China, e ninguém fala nisso, ninguém culpa a OMS nem os chineses, né, atrasou o alerta, né, ao mundo, que poderia ter salvo milhares de pessoas e, além do mais, poderia ter prevenido, né, a expansão do vírus. Mas ninguém fala disso. O segundo é um transtorno mental grave que aflige todos aqueles que colocam a sua birra política contra o presidente acima do apreço à realidade. Um tipo de síndrome de insanidade rábica ativada pelo nome Bolsonaro. O Brasil chegou ao número de 100 mil mortos por Covid-19, número bem inferior às previsões. Preste atenção nesse detalhe. Apocalípticas de especialistas e youtubers científicos que chegaram a prever 1 milhão de mortos. Presta atenção, eles preveram para esse momento 1 milhão de mortes no Brasil. Nós temos hoje um total de 100 mil, dos quais eu não acredito que pelo menos metade tenha sido pelo Covid-19. Talvez metade até tenha sido. A outra metade de 50 mil não acredito que tenha sido por Covid-19 não. Mas tudo bem. Mesmo com esse inflamento dos números, nós estamos o que? A 10% do total da tragédia que essa turma publicou por aí. Porque se dependesse deles, eles teriam matado mais de 900 mil pessoas. E ao invés deles trazerem uma matéria, né? Não uma matéria alegre, né? Mas uma matéria responsável, dizendo que 900 mil pessoas estão sobrevivendo, né, não foram mortas, porque a estatística era para isso. Não, eles fazem uma matéria ou fazem vídeos, né, de uma certa forma, usando a morte das pessoas para atacar o governo, para fazerem política. Eles não falam das 2 milhões e 200 mil pessoas que foram curadas do Covid-19. Nós somos o país que mais tem pessoas curadas do Covid-19. Mas eles não falam. Eles preferem dar ênfase ao terceiro lugar de pessoas mortas. Mesmo que a expectativa fosse de 1 milhão e só tem 100 mil. Mas ainda assim, um número muito alto. Em qualquer país civilizado, o número de 100 mil mortes seria noticiado com a mesma sobriedade e respeito reservados às 99 mil e às 101 mil mortes. Mas aqui é o Brasil, epicentro da insanidade. Pós-Bolsonaro, grande mídia, oposição, caroneiros e... Cadê aqui? Peraí, gente. Pós-Bolsonaro, grande mídia, oposição, caroneiros e traidores se uniram, não para noticiar, mas para comemorar a marca. Você vê que engraçado, né? 99 mil pessoas morreram, ninguém falou absolutamente nada. Ficava só se jogando na mídia. Chegou a um total de 100 mil, parece que foi a Copa do Mundo das mortes. Sabe? É como se eles ficassem felizes em noticiar isso. É como se essa marca para eles fosse uma marca épica. Sabe, a Globo fez um jornalismo ridículo, fúnebre. Sabe, devia ser chamado William Fúnebre, né? Talvez, quem sabe, como é o nome lá da última, lá não sei o que, Vasconcelos, lá, esse nome, né? Quem sabe Renata Cova Rasa, né?
ou vala rasa, sei lá. Porque os caras parecem que noticiaram com o maior prazer do mundo a morte de 100 mil pessoas. Mas para falar das 2 milhões e 200 mil que se curaram, parece que eles têm uma dificuldade, trava a língua. Um espetáculo grotesco de espetacularização do sofrimento, onde os túmulos das vítimas foram feitos de palanque, de onde todos os hipócritas e aproveitadores puderam fazer seus comícios contra o presidente. A perda e a dor das famílias ficaram em segundo plano. A prioridade dos veículos de comunicação era sensacionalizar a tragédia e a dos adversários do governo era tentar alavancar seu capital político, acusando indevidamente o presidente pelas mortes. A impressão que ficou foi que esses grupos mal podiam esperar pela terrível marca de 100 mil vítimas. Um número que para eles não poderia ter seu potencial político desperdiçado. Provavelmente, nem mesmo uma vacina eficaz será tão celebrada por esses abutres. Prestem atenção, gente, nos políticos que vão se candidatar agora para 2020, vereadores e prefeitos. Olhe a forma que eles estão lidando com essa pandemia. Será que eles estão usando essa pandemia para se promoverem? É bom lembrar que o STF tirou das mãos do presidente da República, e isso é uma covardia dessa turma, né, ao afirmar que a culpa é do presidente, quando eles sabem melhor do que ninguém que o STF tirou do presidente o poder de tomar medidas em relação ao Covid-19 e deu aos governadores e prefeitos. É eleição para prefeitura, para prefeitos. Muitos prefeitos fizeram cagadas e agora estão jogando para cima do presidente da República a responsabilidade que lhe cabem. Porque é fácil na eleição transferir a culpa para o outro. O único problema para essa turma e azar deles é que o povo brasileiro está bem informado dessa vez. E claro, ao transferir toda a responsabilidade ao presidente, eles se esquecem que este sempre atuou criteriosa e equilibrada diante do vírus chinês. O governo Bolsonaro decretou o estado de emergência no começo de fevereiro e pediu à OMS que decretasse pandemia. Em março, recebeu a resposta da organização que cuida da saúde no mundo, de que não era o momento, pois seria visto como um fracasso da estratégia de contenção. Vocês perceberam o que eu acabei de ler? O presidente Bolsonaro, eu vou ler de novo, gente. Presta atenção. Atuou de forma criteriosa e equilibrada diante do vírus chinês. Presta atenção. O governo Bolsonaro decretou estado de emergência no começo de fevereiro e pediu à OMS que decretasse pandemia. Em março, recebeu a resposta da organização que cuida da saúde no mundo, de que não era o momento, pois seria visto como um fracasso da estratégia de contenção. Quando o presidente Bolsonaro pediu que a OMS decretasse o que ela veio decretar depois, a OMS disse, não, isso vai ser uma vergonha pra gente, vai denotar um fracasso de contenção. Resultado, o vírus se espalhou. Milhares de pessoas morreram no mundo e no Brasil. Mas quem foi que pediu primeiro isso? Para que a OMS tomasse ações rápidas e precisas? Presidente Bolsonaro. Mas você vê alguém falando disso? Não, você não vê ninguém falando disso. Alguém fala que o presidente Bolsonaro tomou ações... Lembram no carnaval, por exemplo, quando Bolsonaro disse para não fazerem um carnaval, mas Dória e Witzel? Não, carnaval de jeito nenhum. 41 mil pessoas vieram da Europa para o Brasil. O vírus estava tomando conta na Europa lá e os caras vieram de lá para cá. Mas Witzel e Dória entenderam que não. Carnaval de jeito nenhum, cancelar. O presidente é um doido cancelar o carnaval. Vocês estão prestando atenção? Tudo que o presidente lá atrás defendeu, os caras foram contras. Quando tiraram o poder do presidente, colocaram na mão dos governadores, os governadores começaram a fazer aquilo que o presidente disse que era para fazer. Só que quando o presidente disse que era para fazer, era no momento mais calmo e mais tranquilo, teria evitado o contágio que nós tivemos. Teria fechado o país, entre aspas,
no momento em que o vírus ainda nem tinha entrado dentro do país. Mas não, eles primeiro trouxeram o vírus para dentro do país, contaminaram meio mundo de gente para depois eles fecharem o país com todo mundo contaminado dentro, quando já não adiantava mais. Governadores, então, se sentiram à vontade para realizar o carnaval que João Dória descreveu como contagiante sem nenhum receio de que o vírus já estivesse no Brasil. Drauzio Varela, garoto propaganda das políticas de saúde da Rede Globo, afirmou que o vírus seria uma gripezinha. Presta atenção. Quando o Bolsonaro falou em gripezinha, todo mundo caiu de pau, mas o primeiro a falar em gripezinha foi o Drauzio Varela. Antes de Bolsonaro falar, o Drauzio falou. Mas porque foi o Drauzio da Globo? Ah, não, aí pode. Continuando. Afirmou que o vírus seria uma gripezinha e que ninguém precisaria mudar a sua rotina. Quando o vírus chegou, Bolsonaro simplesmente disse que precisaríamos enfrentá-lo sem que se quebrasse a economia brasileira pelo fato óbvio de que economia também são vidas. Parar o Brasil seria o mesmo que ceifar vidas brasileiras, como várias pesquisas já mostraram. Políticas extremistas de combate ao vírus matam mais do que o próprio vírus. E por ser sensato, Bolsonaro pagou um preço alto. Foi chamado de louco, foi chamado de doido, enfim, um monte de coisa, né? E por ser sensato, Bolsonaro pagou um preço alto. Através de ação da OAB, o STF impediu e retirou a autonomia do governo federal e a repassou aos estados e municípios. E não só isso, determinou que o governo não poderia contrariar as recomendações da OMS nem da ciência, seja lá o que o STF entende por ciência. Para piorar, o ministro da Saúde e possível candidato à presidência em 2022 orientou que as pessoas... Estamos falando do Mandetta. Olha a orientação do médico, gente. Olha, a culpa é de Bolsonaro, né? Mas olha a orientação do médico. Orientou que as pessoas só buscassem ajuda médica quando estivessem sentindo falta de ar, enquanto elogiava a contenção que o governo chinês fazia do vírus. Ou seja, na recomendação do Mandetta, lembram que até entrou em conflito com Bolsonaro? Na recomendação dele, você esperava passar mal, estar com o pé na cova para ir para o hospital. Ao invés de combater o vírus no começo, para evitar que você entrasse no estado mais crítico, não. Espera o cara, tá perto de morrer, agora leva para o hospital. Porque a gente já leva, já faz o óbito e tudo pronto. Tivemos ainda um ministro da Justiça que resolveu abandonar seu país no pior momento possível e ainda criar uma narrativa vergonhosa de interferência presidencial na PF, expondo seus ex-colegas ministros ao insistir para que uma reunião ministerial secreta fosse divulgada. Todos estes se calaram diante da responsabilidade do governo comunista chinês diante do vírus chinês e da cumplicidade criminosa da OMS. A maioria, na verdade, elogiou a atuação dos dois maiores responsáveis por todas estas mortes, ao mesmo tempo em que também aplaudiam as políticas autoritárias de governadores que colocavam a polícia para arrastar idosos pelas ruas, pelo bem da população. Sem contar a campanha maciça contra um remédio extremamente seguro, que todos os figurões tomam, mas querem impedir o povo de tomar a cloroquina. Lembram daquele médico lá, não sei o que, como é o nome lá? É Diupi lá? Ayupi lá? Sei lá o nome daquele médico lá, lembra? Que ele foi lá no como é que é o nome lá no... Meu Deus, no programa do Datena. E o Datena perguntou pra ele, o senhor tomou hidroxicloroquina? Não pergunta isso não, pergunta outra coisa. Aí o que aconteceu? Os caras eram tudo hidroxicloroquina, contra a hidroxicloroquina. Mas na hora que o camarada pegou lá a doença, ele tomou a hidroxicloroquina. Tentou negar lá no programa do Datena. Datena matou. O cara toma qualquer coisa. O senhor tomou sim. E quando a Datena falou, o senhor tomou sim, ele nem pra desmentir, não, ele ficou calado. Não, porque sabe como é que é, né? Então, enfim. Engraçado, né? Era contra a hidroxicloroquina, mas ele tomou. Mas você não pode tomar, não. Mas ele tomou.
O governo federal cumpriu muito bem seu papel de prover recursos para os estados e fornecer uma renda emergencial aos cidadãos, principalmente se levadas em conta as peculiaridades do Brasil. Isso não vai impedir esses parasitas do sofrimento de subir nos túmulos das vítimas para discursar suas hipocrisias. E não se enganem, o próximo ataque contra Bolsonaro já está engatilhado. Após terem quebrado o país, estes parasitas irão acusar o presidente de não conseguir recuperar a economia. Para os inimigos do Brasil, nossas vidas nada mais são do que moeda política. Eles não querem acabar com o Bolsonaro, querem acabar com o povo. Bolsonaro só está no caminho. Acabar com o Bolsonaro, querem acabar com o povo. Bom, gente, eu acho que tá bem claro, né? Eu acho que tudo ficou bem claro. Essa matéria, eu gostei dessa matéria, desse comentário aqui, porque ele expõe tudo bem direitinho. A ação do governo Bolsonaro, ó, o governo Bolsonaro foi, antes da OMS tomar a iniciativa, o Bolsonaro já estava lá, ó, faz isso, cara, faz isso, vamos aproveitar agora que a coisa tá mais tranquila. Não, e não, porque vai ser um fracasso a contenção. Aí, ó, o fracasso. Foi uma vergonha. A OMS não acertou praticamente em nada das suas recomendações. Uma hora a própria OMS discordava dela mesmo. A própria se baseou num estudo contra a hidroxicloroquina, que a própria revista que publicou o estudo foi lá e disse: esse estudo foi fraudado. Vocês estão entendendo? Veio um camarada em Manaus, ali foi Manaus, meu Deus? Amapá, Manaus, fez uns testes lá e disse: a hidroxicloroquina causa uma palpitação no coração, que a pessoa não pode tomar. Quando pegaram os estudos, você só pode tomar no máximo 5 miligramas. O cara tava dando 7 miligramas. Pô, meu irmão, é óbvio que o negócio ia ter efeito colateral. Tava mais do que certo o efeito colateral. O cara tava dando acima da dosagem limite. E queria que o resultado desse certo? O pessoal brincou, gente, com a vida das pessoas. Governadores, prefeitos, comprando equipamentos defeituosos, quebrados. Pagando em um equipamento o valor de 10 equipamentos. É brincar com o cidadão. E agora querem culpar o presidente Bolsonaro? Aquela porcaria da OAB, porque foi graças a uma ação da OAB que o STF tirou do presidente o poder de tomar decisões em relação a isso aqui. Preste atenção que tudo aquilo que Bolsonaro defendeu hoje é o que está salvando vidas. Mas é triste você ver políticos e politiqueiros, aproveitadores e carniceiros em jornais, youtuber e por aí afora, tendo prazer de anunciar 100 mil mortes, como se fosse ganhar na loteria. Não pensam na dor dessas pessoas que perderam seus parentes. Não pensam nos seus entes queridos que poderiam ter seus parentes hoje vivos se não fosse essa política absurda e abusiva de governadores e prefeitos. Eles não pensam nisso. Para essa turma, como eu sempre falo, nós somos números. E para eles, quanto maior o número de desgraça, melhor. Pense nisso antes de votar agora em 2020. Pensem nisso. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.